Olá pessoal, tudo bom? Dando continuidade ao meu projeto de melhorar minha dicção, minha oratória, minha desenvoltura em possíveis provas orais e até mesmo como forma de fixar o conteúdo para estudos de carreiras jurídicas, no meu caso em específico para a magistratura estadual, eu vou continuar a falar de temas que considero relevantes e importantes para, quem sabe, ajudar também quem esteja ouvindo alguém. A matéria escolhida de hoje foi Direito Tributário e o tema específico é sobre imunidades tributárias e, especificamente, da imunidade tributária recíproca. Só para passar por alto sobre o assunto, a Constituição Federal, ela determina as competências tributárias. O que é a competência tributária? É um poder que a Constituição dá para os entes federativos de editar leis que criem tributos. E ela determina, por exemplo, o IPTU é de competência dos municípios, o ICMS é de competência dos estados. Por essa repartição de criação de tributos ter sido definida pela Constituição, essa competência ela é indelegável. Então, por mais que o município possa não cobrar, é dele a competência dada pela Constituição de cobrar IPTU, criar uma lei, logicamente, para cobrar IPTU. Ele pode se abster de criar essa lei e não cobrar IPTU, mas ele não pode delegar esse poder de cobrar esse tributo, de criar esse tributo, cobrar ao Estado, por exemplo, porque não é uma competência do Estado dada pela Constituição a cobrança de IPTU, e sim do município. Isso é uma competência tributária. Ela é dada pela Constituição. A própria Constituição, em relação especificamente a impostos, ela prevê a imunidades tributárias. O que são essas imunidades tributárias? São determinadas situações que podem envolver pessoas ou bens, em que a Constituição ela proíbe que os entes federativos, em que pesem tenham a competência para cobrar o tributo, criar, né, a cobrança daquele tributo, com relação àqueles bens e aquelas pessoas, os impostos especificamente, quando se trata de imunidade, né, tributária, eles ficam imunes a a cobrança desses impostos. E aí vai depender da relevância que a Constituição entendeu por, como se diz, tirar essa responsabilidade de ser cobrado o tributo desses sujeitos ou desses bens. Em se tratando especificamente da imunidade recíproca, o artigo 150, inciso 6, a linha A, ela fala que é vedada a instituição de impostos sobre patrimônio, rendas e serviços uns dos outros, ou seja, é a chamada imunidade recíproca. Ou seja, eu não posso, apesar de eu ter a competência para criar o município tem a competência tributária dada pela Constituição de criar o tributo do IPTU, eu não posso cobrar esse IPTU de um bem da União que esteja localizado no meu município. Essa é a chamada imunidade recíproca. E por que ela foi criada? Justamente para preservar o pacto federativo, porque isso impede que os entes federativos comecem uma guerra fiscal e possam cobrar impostos uns dos outros. Então, como cada um tem a sua autonomia, eles tem que ser respeitada essa imunidade recíproca. Com relação a essa imunidade recíproca, o parágrafo 2º, ele estende. Então, assim, quando fala que é vedada a Constituição a instituição de impostos sobre patrimônio, rendas e serviços uns dos outros, a gente entende a administração direta, né, a priori. Mas o próprio parágrafo 2º fala que essa vedação de cobrança de impostos, ela se estende
as fundações instituídas e mantidas pelo poder público e a empresa pública prestadora de serviço postal, no que se refere às suas finalidades essenciais. Então, isso foi um entendimento que foi sendo consolidado, principalmente pelo STF, quanto à extensão do que seria essa administração. Até que ponto a administração, até quais entes da administração, a direta não tem discussão, mas principalmente quanto da administração indireta, digamos, autarquias, sociedades de economia mista e empresas públicas, até que ponto, até que extensão essa imunidade ela pode ser aplicada. Então, com o passar do tempo, a jurisprudência foi se consolidando e o STF criou algumas teses de repercussão geral em que foi estendida essa imunidade recíproca para determinados entes. O primeiro que foi, que agora já até foi consolidado na Constituição, mas isso foi uma construção jurisprudencial anteriormente, foi com relação aos Correios. Os Correios é uma empresa pública, federal, e que presta serviço público em regime único, né, que é o serviço postal. Até então, o serviço postal, só quem presta são os Correios. Então, ficou na dúvida. Os Correios, apesar de ser uma empresa pública da administração indireta, ela é ou não passível da imunidade recíproca? O STF, em tese de repercussão geral, entendeu que sim, que no caso as empresas públicas e as sociedades de economia mista, que são prestadoras de serviço público essencial e que prestam o serviço público de forma obrigatória e exclusiva, tais como os Correios e depois empresas de saneamento básico de Rondônia, de São Paulo também, esses casos chegaram ao STF, foi entendido que, por não ter finalidade lucrativa, não feriria uma concorrência desleal, então elas também são passíveis da imunidade recíproca, não podem ter impostos cobrados pelos entes federativos, estão abrangidas dentro desse conceito de imunidade recíproca. Então, o STF, em tese de repercussão geral, ele fechou determinados requisitos que devem ser observados a prioristicamente, né, porque vai depender de cada entidade ali que vai ser analisado. Então, aquela entidade, aquela empresa pública ou sociedade de economia mista que cumprir esses requisitos estabelecidos pelo STF, ela vai sim ter direito à imunidade recíproca, imunidade tributária recíproca, ou seja, não vai poder ser cobrado impostos de qualquer ente federativo. E quais são esses requisitos? Principalmente, não ter finalidade lucrativa, prestar serviço público essencial e foi acrescentado também, apesar de não ter a finalidade lucrativa, ainda que receba algum lucro, não distribuir esse lucro para acionistas. Então, assim, às vezes as empresas elas recebem tarifa, taxa por pagamento. As empresas de saneamento básico, por exemplo, a sociedade de economia mista que prestam serviços de saneamento básico, elas recebem, né, tarifas, recebem esse pagamento. Só que, verificado, a prioristicamente, que não há primeiro, que esse capital não é aberto para a Bolsa de Valores, porque aí já definitivamente não é o caso, né, de não distribuir lucros, né, e também, ainda que tenha algum lucro, esses lucros não sejam distribuídos para acionistas, sejam utilizados dentro da própria sociedade, da empresa pública. Então, são esses os requisitos para que uma empresa pública ou sociedade de economia mista possa gozar dessa imunidade tributária de impostos. Alguns casos específicos também foram levados para julgamento do STF, por exemplo,
o caso dos conselhos de fiscalização, o CREA, né? Por eles serem autarquias federais também, não terem distribuição de lucros, também gozam de imunidades tributárias. Chegou também o caso da OAB. A OAB, ela não é considerada uma autarquia federal, diferentemente dos conselhos de fiscalização profissionais. Ela é considerada um ente sui generis e presta serviço público, não é serviço público, é uma instituição que presta uma função essencial à justiça, né? Então, por conta disso, ela também goza da imunidade tributária recíproca. Inclusive, as suas caixas de assistência também foram sendo estendidas, e foi sendo estendido esse entendimento também para as caixas de assistência. Bom, dito isso, é bom deixar claro também que essa incidência da imunidade em relação, por exemplo, ao IPTU, ela não se estende a uma taxa, por exemplo, porque o STF também foi instado a se manifestar sobre isso, e a Constituição é muito clara a dizer que a imunidade é específica a impostos. Então, por exemplo, nada impede que um município, que pode criar taxas, crie uma taxa de coleta de lixo seletivo, uma taxa de coleta de lixo e cobre de um prédio da União. Por quê? A União não pode reclamar, né, ou sugerir que existe uma imunidade recíproca e que ela não estaria sujeita ao pagamento da taxa. Porque a imunidade recíproca é restrita a impostos. Então, isso também não impede que os entes federativos estejam sujeitos a taxas, licitamente criados por outros entes federativos, e nem de obrigações acessórias também. Porque o imposto, o tributo, ele tem a obrigação principal e tem a obrigação acessória, que, por exemplo, é demonstrar livros fiscais e tudo mais. Então, ainda que o ente federativo não possa cobrar o imposto do outro ente, ele pode sim cobrar taxas e cobrar obrigações acessórias, desde que esteja previsto ali em lei. Por fim, a última pergunta é sobre a possibilidade de exceção de pré-executividade no âmbito da execução fiscal para justamente questionar isso. O que é a chamada execução de pré-executividade? Ela é uma defesa atípica, ela é uma construção jurisprudencial e doutrinária, e é uma forma de defesa do devedor para dizer para que seja analisado um ponto em que seja de matéria de ordem pública e que seja cognoscível de ofício pelo juiz e que não demande dilação probatória. O STJ foi demandado a analisar se era possível questionar a imunidade, um caso de imunidade recíproca, em exceção de pré-executividade em embargos no âmbito de uma execução fiscal. Então, por exemplo, uma sociedade de economia mista estava sendo cobrada de determinado imposto, passou os embargos de execução fiscal, essa questão da imunidade recíproca não foi demandada, analisada, mas antes do trânsito em julgado da execução fiscal, a empresa entrou com uma exceção de pré-executividade, dizendo, olha, eu sou uma sociedade de economia mista e presto os requisitos e cumpro os requisitos do STF que me garante a imunidade tributária recíproca desse imposto. Então, esse imposto não é devido. A Fazenda Pública
disse que não era cabível, já em exceção de pré-executividade, porque ela deveria ter falado isso em sede de embargos, né? Então, haveria uma coisa julgada. Nesse caso, o STJ reconheceu que não houve uma questão de coisa julgada, não houve um descumprimento ao artigo 507 do CPC, né, que proíbe rediscussão de causas que já foram decididas. Então, se não houve essa discussão, não houve esse levantamento dessa tese de imunidade recíproca, de imunidade tributária recíproca, por ser uma questão de ordem pública, justamente porque está previsto na Constituição, firmado em sede de repercussão geral pelo STF, e é algo que não demanda prova e é cognoscível de ofício pelo juiz, é possível sim a análise dessa tese em sede de execução de pré-executividade em execução fiscal. Exceção de pré-executividade em execução fiscal. Espero que eu tenha me feito sido claro aqui. E vamos continuar, uma hora vai dar certo. Beijos!